Hoje vais perceber porque Deus precisava do corpo de Jesus para estar na terra. Porque Deus precisava, ou Jesus precisava, do corpo, pegar o corpo de Maria emprestado para assim vir ao mundo. Esse é o grande mistério da encarnação de Jesus, ou da aparição de Deus na pessoa de Jesus, que tem deixado várias especulações. Uma das grandes questões é por que Deus não pôde fazer o que ele fez no Antigo Testamento. Por que Deus não pôde aparecer ao mundo como sendo qualquer pessoa? E sim teve que usar o corpo de Maria para poder vir ao mundo. Teve que usar o corpo de Maria emprestado para pôr o espírito dele, para entrar no ventre dele e assim ser nascido como qualquer um e ter este corpo que nós temos. Quando nós lemos o capítulo 18 de Gênesis, aí nós percebemos que Deus se manifesta, ou Deus usa o corpo físico para poder aparecer a Abraão. Ele aparece a Abraão, ele come com Abraão, bebe água com Abraão como se fosse um homem normal. Mas não era um homem normal. E este processo na Bíblia é chamado de teofania. E o processo que Jesus usou para aparecer no mundo é chamado de cristofania. E teofania, quando Deus usa o corpo humano para estar no mundo. E cristofania, quando Cristo usa o corpo humano para estar cá no mundo. Então, por que Deus, sendo todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, teve que usar o corpo humano para poder estar cá no mundo? Antes disso, eu quero que você entenda que existem coisas, existem habilidades que Deus tem que um homem não tem. Existem habilidades que um homem tem que Deus não tem. Mas ambos precisam dessas habilidades para serem semelhantes. Existem habilidades que nós precisamos de Deus para nós sermos semelhantes a Deus. Existem habilidades que Deus precisa de nós para que ele seja semelhante a nós. Então existe uma dependência entre o corpo físico e o espírito. Mas por que isto acontece? Ou por que Deus precisava desta carne ou de um corpo físico para estar cá no mundo? Entenda que ao criar Deus o homem, Deus cria o homem com carne. Então, para Deus estar no mundo, Deus precisava da carne para estar no mundo. Para homens conduzir a reina espiritual, nós homens precisamos do Espírito de Deus para nós conduzirmos a reina espiritual. Para Deus conduzir o homem, Deus precisa de pôr o Espírito dele no homem para Deus o conduzir. Essa é a limitação em que Deus Todo-Poderoso, ele havia se deparado. Esse foi um dos motivos, uma das razões que fez com que Cristo viesse por meio da Maria, para ele ter os benefícios, as mesmas habilidades que nós temos. Quando Deus faz o homem, Deus dá ao homem autoridade, domínio sobre a terra. Só o homem carnal tem domínio sobre a terra. Então, para Deus ter esses benefícios, ter esse domínio sobre a terra, ele precisava se fazer carne para ter essas habilidades de dominar. Para Deus ter a habilidade de dominar ou de mover a reina física ou o reino material, ele precisava se fazer material para ter a habilidade sobre o reino material. Para Deus poder conduzir a reina espiritual, seria-lhe fácil porque Deus é espírito. Então, o que ele fez? Ele põe o seu espírito em Maria e por meio da Maria ele aparece na pessoa de Jesus. Isso que nós chamamos a encarnação. Mas antes desta mesma encarnação, ele precisava ser anunciado pelos profetas. Por que Jesus precisava ser anunciado pelos profetas, sendo ele mesmo Deus? Então, se essa for a sua dúvida, deixa aqui nos comentários para eu poder fazer um vídeo completo somente falando sobre esse assunto. Porque neste vídeo eu estou aqui trazendo evidência ou motivo, explicando o porquê que Deus precisava do corpo de Jesus para estar na terra. Então, Deus precisava do corpo de Jesus, ou Deus precisava de uma carne para ele conduzir o mundo material. Nós precisamos do Espírito de Deus para nós conduzirmos a reina espiritual. Então, não podemos conduzir a reina espiritual sem o Espírito de Deus. Então, Deus não podia conduzir a reina física ou controlar o mundo físico sem se fazer carne. Então, essa foi a limitação, esse foi o enigma em que Deus estava, ou esse é o enigma em que está por detrás da encarnação de Jesus. Existe habilidade que nós temos que Deus não pode ter. Existe coisa que nós podemos fazer que Deus não pode fazer, por ser um espírito. Então, nós, por sermos carnes, temos esta limitação. Por isso, Deus teve que se fazer carne para ser semelhante a nós e habitar entre nós.